Mateus, capítulo de número 5, versículos 10, 11 e 12. Hoje é culto de missões, né? Já foi falado aqui sobre o tema de missões, já foi se falado também a respeito deste vídeo, né? Que muito impactou a nossa vida, mas agora nós vamos falar um pouco do que é ser um missionário do Senhor. Amém? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreve o nosso irmão Mateus, capítulo de número 5, somente os versículos 10, 11 e 12. Todos acharam, igreja? Amém. Diz assim o texto, somente os 3 últimos versículos, que diz assim: Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém, igreja? Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Quando nós ouvimos o texto referente à palavra missões, nós vemos que os grandes missionários, irmãos, hoje, muitas vezes, não sofrem só perseguições. Nós vemos que no texto, o próprio Jesus, quando está ensinando os seus discípulos, e ele começa o capítulo 5 falando sobre a pessoa que está sofrendo. Ele está falando a realidade do sofrimento de uma pessoa quando ela assume a responsabilidade de fazer a obra de Deus. E quando nós olhamos para este texto, muitas pessoas, criam um paradoxo, dizendo que Jesus está falando para aqueles que não têm nenhum tipo de conhecimento. Porque nós vemos que quando Cristo ele está já prestes a ser entregue, a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai ensinar os seus discípulos, dando a eles a última instrução referente ao que é sofrer por amor à obra, sofrer por amor a Cristo. Nós vimos neste vídeo que acabamos de passar, referente a uma mulher que tinha uma família, que tinha uma casa, que tinha os seus filhos, mas por colocar Jesus na sua vida, ela passou então a ter um grande problema dentro do seu lar, porque nós vemos que o Islã é uma religião praticamente que impõe as pessoas a seguirem os seus ritmos a esta religião que acaba se tornando muito árdua. E eles não aderem a qualquer outro tipo de religião, muito menos a que se fala de Jesus. E nós vemos que o texto aqui que nós acabamos de ler começa com a palavra bem-aventurado, que traduzindo quer dizer feliz. Eu quero fazer uma pergunta para a igreja da seguinte forma: quem em sã consciência, quem que tem uma mente aberta, pode dizer que eu sou feliz porque eu estou sendo perseguido? É óbvio que Jesus estava dizendo aos seus discípulos: olha, vocês que estão comigo, eu tenho que preparar vocês, porque há muitas pessoas, evangelista Osaías, que acham que seguir a Jesus é esse evangelho que hoje é pregado, que todos os dias nós debatemos contra, dizendo que é o evangelho da prosperidade. Eu sei que muitas pessoas vão me ouvir no YouTube, eu sei que muitas pessoas vão me ouvir agora no Facebook também, mas irmãos, é uma pergunta que fica clara para nós como cristãos. Tem muitas pessoas, missionária Kátia, que acham que servir a Cristo é um parque de diversão.
diversões. Você sabe que quando a pessoa ela vai e se depara com um parque de diversões, ela está lá para quê? Para se divertir. E a obra de Deus não é um parque de diversões. A obra de Deus não é um brinquedo que as pessoas entram, se são felizes continuam e se não são deixam para lá. A obra de Deus ela é uma obra séria, de responsabilidade, e não é para qualquer pessoa, não é para qualquer um, é para justamente aqueles que estão dispostos a se entregar verdadeiramente a Cristo Jesus. Nós vemos que o caso desta mulher que passou no vídeo, ela até chegou a questionar Jesus: Senhor, não tinha uma prova menos árdua? Não tinha algo menos difícil? Por que teve que acontecer isso comigo? Tive que perder os meus filhos. Aí o próprio Jesus, segundo o relato dela, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Jesus está dando a ela novamente, fazendo com que ela interprete que a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho é um caminho de sofrimento. Mas aqui Jesus está dizendo assim: feliz são vocês quando forem perseguidos. Mas aí há um outro texto que vem junto com o contexto do texto que diz: porque vocês são o reino dos céus. Este texto, muitas vezes as pessoas nem param para refletir. Que para eu gozar uma alegria, para eu ter uma paz completa, para eu ter uma vida inteira, eu preciso passar primeiro pela fase da perseguição. Eu tenho falado muito isso aqui nos cultos, igreja. Que ser cristão não é ser somente um crente, mas é ser alguém diferente lá no mundo, para que o mundo possa ver que você é uma pessoa diferente. E vai dizendo mais: feliz também são quando, por minha causa, aqui, irmãos, prestem atenção, Jesus está falando do mundo espiritual. Para eu alcançar o céu, eu tenho sim que passar primeiramente pela dificuldade, ser perseguido, porque só assim, irmãos, é como um ditado popular diz aí: uma árvore que não dá fruto, ninguém atira pedra nela. Uma árvore que não dá fruto, quem que atira pedra em árvore que não dá fruto? Porque ela já não tem fruto nenhum. Mas quando estão atirando pedra é porque eles querem tirar de você o fruto. E que fruto é esse? É o fruto que Jesus deu para você. É o fruto que Jesus colocou na sua mão. Só que é sempre assim: eu sou perseguido por quê? Porque alguém quer tomar o fruto que Jesus me deu. Alguém quer fazer mal por quê? Porque a minha presença, a minha luz está incomodando. A luz que incomoda, ela incomoda porque as pessoas que estão lá no escuro não conseguem viver perto do brilho que você tem, perto da luz que você é. Jesus está deixando bem claro, dizendo para os seus discípulos: olha, eu não vim para trazer paz ao mundo, mas espada, guerra. Eu vim para separar pai dos filhos, os filhos dos pais. Quando a gente ouve esse texto, a gente para e fica perplexo: Senhor, como assim? Eu quero unir a minha família. Mas muitas vezes Deus precisa tirar, como fez com aquela mulher. Tirou ela de dentro de um lar onde o marido não a amava, e para prejudicá-la, tomou dela os filhos. Mas vocês prestaram atenção no final? 10 anos se passaram, os filhos no coração dizendo: eu quero a minha mãe,
Eu quero conhecer minha mãe. Eu quero procurar minha mãe. Por quê, irmãos? Porque dentro do coração deles, o próprio Espírito estava dizendo: tem uma mãe que ora por vocês, que zela por vocês, que ama vocês, que é diferente do seu pai. Quando a sua luz começa a falar por você, porque não é as pessoas, podem até falar mal, mas alguém usado pelo Espírito Santo vai dizer: não, estão falando errado desta pessoa. Esta pessoa não é isso que estão falando. Deus até permite que falem, mas o próprio Deus vai mostrar quem realmente você é. Eu estava lendo um texto do evangelista Osaías, quando Pedro estava preso, e o anjo do Senhor abaixa lá e na cadeia liberta Pedro e fecha a porta, e ele sai e vai de novo lá no templo pregar. E os sacerdotes da época ficam revoltados: não é possível, a gente prende esse povo está aqui, prende mais povo, vai lá ver o que aconteceu com esse povo que está preso lá, não é possível que isso não está servindo de lição para eles. Quando eles voltam lá na cadeia, cadê os presos? Os presos não estavam lá, igreja. Eita glória, aleluia. Nem eles reconheceram o diácono Mateus. Ué, mas nós já não mandamos prender esses homens, o que eles estão fazendo aqui? Volta lá na cadeia para ver o que está acontecendo com esses presos que estão lá. Chega lá, a cadeia fechada, os guardas lá, o sentinela estava lá, os carcereiros, mas cadê os presos? Os presos saíram, nem os carcereiros viram. Por quê? Porque tem coisa que é só o Espírito que faz. Tem coisa que o homem não consegue fazer, porque o seu Espírito faz. Foi por causa dessa mulher, ela não podia falar para os filhos, ela não podia dizer: meus filhos, o que vocês ouviram de mim foi errado, falaram mal de mim à toa, vocês têm que me conhecer verdadeiramente, irmãos. Preste bem atenção numa coisa que Jesus disse: olha, tem coisa que você só abre a boca, porque quem vai falar é o Espírito Santo por você. Tem coisa que não adianta nós ficarmos reclamando, murmurando e dizendo: Deus que luta arma. Quem foi chamado para a boa obra, quem foi chamado para ser missionário, missionária, suporta lutas, barreiras, dificuldades, porque a pessoa que está passando por dificuldades não está sozinha. Cristo está com ele e com ela. Ninguém enfrenta a luta sozinho ou sozinha. Ainda mais quando é por causa de Cristo. Jesus está dizendo: olha, por minha causa, vocês são felizes, porque vocês vão ser perseguidos. E se vocês forem perseguidos, vocês podem ter certeza de uma coisa: eu vou estar do lado de vocês. Todos os lugares que vocês andarem, que vocês forem, eu vou estar junto com vocês. Não vou abandonar vocês de forma nenhuma. E hoje o que mais nós vemos, evangelista Osaías, são crentes que não emprestam sua boca para o Espírito Santo mais usar. Como foi falado aqui esta noite, você não tem ainda emprestado a sua boca, tem falado de Jesus, tem falado do amor de Jesus para as pessoas? Ou tem se calado, tem ficado se sentindo envergonhado? Olha que Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu também os envergonharei para o meu Pai que está no céu. Porque aquele que não recebe quem eu enviar, a mim não me recebe. E quem a mim não recebe aquele também que o meu Pai enviou. Então, se não me recebem, não recebem Jesus. E se não recebem Jesus, não recebem também o Pai. A nossa vida é uma vida de missão. Ser um missionário, irmãos, é isso daqui que nós acabamos de ver. São os missionários que sofrem. Não é missionário aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, irmãos, a perseguição é muito fraca. Ainda, por enquanto. Mas do jeito que está caminhando as coisas, vai chegar um tempo que nós não vamos poder mais pregar o Evangelho. Aí vai ficar difícil. Olha quem o inimigo está colocando no poder: pessoas que são contra os cristãos. Só não conseguiram ainda parar os cristãos evangélicos.
vez, porque Deus também ainda está atuando lá no Senado, Deus ainda está atuando lá na presidência da República, lá no Congresso Nacional, Deus ainda está trabalhando, porque o cerco, quem conhece e quem vê o cerco que está se fechando aí, irmão, está sendo grande, está se tornando cada vez mais difícil, e as pessoas não estão se dando conta. Aí as igrejas que estão abrindo hoje são aquelas igrejas lights, a igreja que tudo pode, venha como está, permaneça como está, fica como está. Aqui tudo é normal, aqui Deus não rejeita nada, porque Deus é amor, Deus só quer o seu coração. Deus não quer mais compromisso com ninguém, Deus quer só o coração. Você der o coração para Deus, o resto do seu corpo pode ficar com o mundo. Não importa, para Deus não importa mais. Antigamente era a alma, hoje é o coração. Faz muito tempo que as pessoas estão dizendo que Deus só quer o seu coração, que Deus é amor, que Deus não se preocupa com o que você faz, com o que você deixa de fazer, desde que você não deixe de acreditar nele, está tudo certo, está tudo bem, está tudo perfeito, vamos continuar assim. Não, irmãos, a vida de um verdadeiro missionário é lutar contra o pecado, é lutar contra as coisas erradas. A vida de um verdadeiro missionário é lutar contra aquilo que afronta a nossa fé, afronta aquilo que Deus está escrito aqui na palavra, que é errado, que é certo. Nós não podemos mudar a história das coisas de Deus por causa de pessoas. Não, nós temos que mudar as pessoas por causa da palavra de Deus. As pessoas é que precisam ser mudadas por causa da palavra, e não a palavra mudar por causa das pessoas. Mas hoje está assim, evangelistas aí. As pessoas estão mudando por causa, a palavra está mudando por causa das pessoas. Fulano ele é assim, não, vai ter que mudar aqui na palavra, que a gente aceitar o fulano do jeito que ele está, ele não quer compromisso com Deus, ele não vai aceitar nunca mudar, ser diferente, irmãos. Jesus disse, olha só, Jesus disse, aquele que quiser vir depois de mim, a primeira coisa que Jesus vai dizer, o que, irmãos? Negue a si mesmo. Ele está falando assim, ó, o teu pai tem que te negar, a tua mãe tem que te negar, não, é você que tem que se negar. Como assim, pastor Paulo? É simples. Para mim servir a Jesus, eu tenho que me negar. Eu tenho que entender que eu preciso mudar de vida. Eu preciso deixar de fazer as coisas erradas. Eu preciso aprender a ser uma nova pessoa. Por quê, pastor? Se eu não fizer isso, vai continuar na mesma vida. O que está acontecendo é que pessoas, já por isso aqui, estão vindo para a igreja, mas estão vindo somente a carcaça, porque a alma não está na igreja, a alma não está em Cristo, a alma está lá no mundo, porque não temos lugar, não dão lugar para a alma aqui. Como foi falado ontem, evangelista Osarias, até fiquei impressionado, porque eu vinha conversando com a minha esposa de Cachoeira para Cruzeiro, e nós estávamos falando justamente sobre isso, que as pessoas reclamam porque as igrejas hoje não tem mais cura, as igrejas hoje não tem mais libertação, as igrejas hoje não passam por processo. Por quê, irmãos? Não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, é culpa das pessoas. Porque as pessoas não se entregam mais, as pessoas não querem mais ter vida com Deus, as pessoas não querem mais mudança, então por isso que fica do mesmo jeito, a mesma maneira, não muda. Então eu estou na igreja fazendo o quê? Então, é uma pergunta que cada um de nós temos que responder. Jesus nos chamou para ser diferente. Olha que impressionante, Jesus quando chega para Mateus, que está ali na coletoria, disse assim, vem, segue-me. A Bíblia diz que Mateus exatamente larga tudo o que está fazendo e vai seguir Jesus. Ele não pensou, poxa, vou deixar de ganhar bem. Ele não pensou, vou deixar minha casa, deixar minha família para seguir a Jesus. Ele não pensou nisso. A Bíblia diz que ele largou tudo e começou a seguir Jesus. Como presente, escreveu este livro que nós estamos acabando de ler aqui, irmãos. Foi presenteado. Foi um missionário do céu.
Um homem que viu as maravilhas que Jesus fez na vida dele. Irmãos, uma coisa para você largar, Jesus precisa fazer uma transformação. Eu sei disso, não é fácil, não é para qualquer um. Nós trabalhamos há mais de 25 anos pregando o Evangelho. Nós vemos quantidade grande de pessoas que se converteram e quantidade grande de pessoas que saíram do Evangelho, que pararam de servir a Cristo porque não suportaram a luta nem a dor, sentiram falta do mundo, como os israelitas depois de sair do Egito, andando pelo deserto, começaram novamente a sentir falta do Egito. Está cheio de crente hoje desse jeito, varão, querendo trazer o Egito para dentro da igreja. É onde nós vemos, cooperadora minha, muito Egito dentro da igreja hoje. Que diferença hoje faz? Olha quantos deuses tinha no Egito. Olha quantos deuses tem igrejas hoje aqui espalhadas pelo mundo afora. O lugar de Jesus está ficando cada vez mais longe. Estão deixando de falar de Jesus agora, são isso, são aquilo outro. Tem igreja que estão se titulando pastores, apóstolos, bispos e outras coisas, mas querendo se aparecer, tomar o lugar de Jesus, irmão. A igreja, nós temos que entender que quem tem que aparecer é Jesus. A palavra tem que ser pregada a respeito de Jesus. O missionário, ele não fala de si próprio, ele fala de Jesus. O verdadeiro cristão, ele não conta somente o que ele faz, mas ele conta o que Jesus faz através da vida dele. Glória a Deus, aleluia. O verdadeiro missionário, primeiro ele se deixa a si próprio, ele se rejeita a si próprio, rejeita o seu pecado, rejeita as suas falhas, rejeita as suas dificuldades e começa a olhar para a cruz. Porque é o segundo passo. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, se negue primeiro, depois tome a sua cruz. Ele diz: cada um tome a sua cruz. Cruz quer dizer o quê? Sofrimento. Porque quem não quer sofrer fica em casa, irmãos. Dentro de casa, fechado, porta trancada, ninguém vai te ver, você não vai ser alvo de ninguém. Principalmente nós temos que entender quando Deus levanta. Preste bem atenção nisso, igreja. Quando Deus levanta uma pessoa, quando Deus levanta o diabo, vendo quem é a pessoa, ele vai tentar destruir quem Deus levantou. Por que ele vai fazer isso? É a função dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Essa é a função de Satanás: roubar a paz, a tranquilidade, tirar o sossego da pessoa. Ele trazer a pessoa para o pecado e depois do pecado mata a pessoa. Porque Jesus disse que o pecado gera a morte. O pecado gera a morte. E tem pessoas que vão viver pecando a vida inteira e não vão abrir mão. Por quê? Porque o pecado é bom, é gostoso, é doce aos olhos de muitas pessoas, aos lábios de muitas pessoas, mas é algo que vai levar para a destruição da alma. É isso que Satanás quer, levar muitas pessoas, muitas almas à destruição. Por isso que muitas pessoas não querem assumir a cruz. Quando Jesus está falando: você é feliz? Eu torno novamente a questionar a igreja: quem é feliz sofrendo? Só que aqui, irmãos, não está falando da perseguição simplesmente por causa de qualquer coisa, não. Não é de qualquer coisa. Ah, o vizinho me persegue lá porque não gosta de mim, porque o caminhão para na porta da minha casa, o caminhão para na porta da casa dele, não gosta. Não é esse tipo de perseguição que eu estou falando. É perseguição, é perseguir você porque você é cristão. É perseguir você porque você professa o verdadeiro evangelho. É perseguir você porque você é um servo, uma serva de Deus. Sabia que isso, irmãos, olha, para você ter uma ideia, o mundo hoje não quer ter mais compromisso com gente que é de Deus. Não quer mais, igreja. Porque crente é chato, crente só ora, crente só fala, crente só chora, crente só grita, crente só pula. As pessoas nunca vão entender que essa é a maneira que nós cristãos somos felizes. Você sai de uma luta, uma dificuldade. Quem viu a diaconisa Franciele contando o testemunho ontem do caminhoneiro que fechou ela, irmãos, não imagina, mesmo assim a gente se alegra. Por quê? Porque nada aconteceu. Deus livrou do mal. Deus livrou do problema maior que poderia ter acontecido. Deus livrou.
Eu vi um vídeo hoje da mãe com a menininha que morreu no acidente lá em São Paulo, em Valinhos. A mãe gravando o vídeo com a menininha na mão e dizendo assim: vai, filha, se despede do mundo aí. Como assim se despede do mundo? A própria mãe gravou antes de embarcar no avião, falando para a filhinha: aí, filhinha, vamos adeus ao mundo. E deu mesmo adeus ao mundo. Tem pessoas que estão falando: nossa, ela já sabia que ia morrer. Irmãos, ninguém sabe o dia da morte. Às vezes as pessoas falam, mas nem tem ideia do que estão falando. Nós temos aí, irmãos, se nós, todos nós, imagine uma coisa, igreja, vai chegar o dia que Jesus vai voltar. Imagine que fosse agora, nesse exato momento. Muitos aqui iam sumir, desaparecer do nada. Muitos. Alguns iam ficar. Eu estou falando que isso vai acontecer em todas as igrejas. Muitos, às vezes os pastores vão ficar. Mas aí, irmãos, muitos vão acender aquela luz da última hora. Mas aí já foi, aconteceu. Vai adiantar o arrependimento? Sendo que nós passamos o tempo todo lendo, ouvindo, meditando na palavra, a palavra de Deus falando conosco a verdade. Olha, vai chegar o tempo em que as pessoas, o filho vai voltar, e muitas pessoas vão subir, vai desaparecer, e as pessoas vão começar a dar notícia no jornal. Se você acordar de manhã cedo, ligar o jornal, olhar para o lado da cama, não está mais a esposa, não está mais o marido, não está mais os filhos, e você ligar o jornal e a notícia está lá. Os cristãos desapareceram. Quem ficou, que dizia que era cristão, ia dizer: nossa, eu fiquei, realmente eu estava errado. Será que vão se arrepender? Já foi, acabou. O Espírito, a Bíblia diz que o Espírito de Deus vai sair da terra. Não vai ter mais alegria do Espírito para ninguém. Vai ter muita gente que vai vir para a igreja, vai lotar as igrejas, vai ficar um monte de gente chorando, se arrependendo, mas o Espírito Santo já não vai estar mais, nem dar lugar mais para essas pessoas. Porque a época que era para dar lugar, muitos não deram, desprezaram. Como diz o evangelista Osaías, lá em Portugal, as pessoas desprezando a palavra de Deus. Eu não quero. Tem locais no mundo, como na Coreia do Norte, os cristãos têm que ficar enfiados debaixo da terra para ler a Bíblia, porque não tem liberdade para ler a Bíblia. Aí você fala: cadê os missionários do Brasil? Cadê as pessoas que estão aí nas praças pregando, evangelizando andarilhos, evangelizando prostitutas, evangelizando biqueiras? Cadê? Não tem, porque as pessoas hoje têm medo. Jesus já está se preparando para os discípulos, dizendo assim: olha, vocês vão ser felizes, porque através de vocês o reino do céu será propagado na terra. Irmãos, o dia que vocês tiverem a oportunidade de estudar como que esses homens morreram, como que esses discípulos morreram, irmãos, vocês vão ver que eles morreram felizes. Até o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, quando foi para ser crucificado, ele disse: não, eu vou fazer um pedido. O meu pedido é que eu seja crucificado de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Olha o que Pedro disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi. E você pensa que ele chorou, pediu: não quero morrer, não, irmãos. Ele estava feliz. Lembrou das palavras que Cristo havia lhe ensinado. É assim que é a vida de um cristão. Quando você vê um cristão hoje à beira da morte, você nunca vai ver no coração dele uma tristeza. Por quê? Porque ele sabe que o grande dia dele está chegando e não vai ser sobre esta terra. Eu vi um vídeo que a minha filha me mandou no Instagram de uma senhorinha com Alzheimer. Ela não lembrava mais. Olha só, irmãos, isso mexeu comigo. Ela não lembrava o nome dela, não lembrava o nome do marido, não lembrava o nome dos filhos. Mas quando uma das filhas disse assim: e Jesus? Ela disse: Jesus é o que me salvou. E ele vai vir me buscar para morar com ele. Irmãos, que coisa mais linda. Notem que a doença, irmãos, ela não te tira daquilo que está preparado para você na glória. Nada do que acontece conosco aqui nesta terra vai nos fazer perder
seguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês lembram, irmãos, de quantas passagens, como eu disse, quando as pessoas estão quietinhas lá, ninguém mexe com ele. Quando Deus escolheu levantar Saul como rei de Israel, a Bíblia diz que Davi estava lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. Davi estava trabalhando. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, que Deus nunca chama ninguém parado. Que o fato de nós nos colocarmos diante de Deus e trabalharmos para o Senhor, irmãos, isso nos coloca como prioridade também para Deus. Porque uma coisa que Deus quer ver é o ser humano trabalhando. Porque se ele trabalha, se ele faz, então na minha obra ele será de grande utilidade. Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhinhas do papai, quietinho, quem sabe louvando a Deus. Seus irmãos estavam todos dentro de casa, maiores de idade, e os filhos menores trabalhando. Quando Deus manda Samuel, o profeta, lá na casa de Jessé, vem até os filhos robustos de Jessé. Irmãos, é o que a gente sempre aprende, é que eu aprendo cada dia. Não é aparência, não é beleza que faz alguém chamar a atenção de Deus. Pode chamar a atenção do homem. Hoje, muitos lugares aí que pregam o Evangelho, que supostamente pregam o Evangelho, sabem muito bem do que eu estou falando, irmãos. Eles acham que ter uma igreja linda, bonita, viçosa, bonita, cheia de um monte de gente do dinheiro lá dentro, isso aí agrada o céu. Não, irmãos. Se fosse assim, quando Jesus estava lá no templo e foi uma viúva pobrezinha lá, quem chamou a atenção de Jesus? A viúva. E Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: olha, de todos que aqui estão, deram no que te sobra, sobrava. Sobrou lá e deu lá no templo lá, né? A viúva não, ela era uma mulher pobre e tudo que ela tinha era 2 míseras moedas. Eu nem sei, irmãos, para qual quantidade era aquela moeda, mas Jesus falou para os discípulos, está vendo? Enquanto os discípulos estavam vidrados no templo, olhando, nossa, que coisa bonita, coisa linda, maravilhosa. Está no texto, irmão, você pode ler. Aí Jesus falou: está vendo aquela mulher lá? Ela deu mais do que todos aqui, porque ela deu a única coisa que ela tinha. Ela doou mais. Então, Deus se agrada quem mais doa para a obra, irmãos. Não estou falando de dinheiro, não estou falando de doação, de trabalhar. Fui falado aqui, irmãos, o missionário que Deus cuida, que foram levantados aí, um monte de pessoas não fazem. Essa mulher aqui, ela não era uma pastora, não era uma missionária, ela simplesmente é uma cristã. Ela mesma se titulou: sou uma cristã, no meio de um povo que não cultua a Jesus como Senhor. Mas ela permaneceu na fé. Em nenhum momento ela deixou a fé dela por causa das agressões do marido, por causa dos maridos terem levado os filhos embora. Não, ela não deixou, irmãos. É estas pessoas que Jesus está procurando para ser verdadeiros missionários. Pessoas que não trocam a fé por amizades. Se você agora virar crente, eu já não sou mais seu amigo. Vai com Deus, filho. Então você nunca foi meu amigo. Porque se a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, você já diz que não vai mais ser meu amigo, eu não quero amigo assim. Porque se não for para andar comigo no mesmo caminho, fazer a mesma vontade do mesmo Deus, para mim não serve como amigo. É isso que Jesus quer nos achar fazendo quando Samuel chega lá. Ele acabou os filhos? Não, tem mais onde está? Está lá no pasto, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo. Porque enquanto ele não chegar, irmãos, olha, essa passagem aqui é muito interessante. Enquanto ele não chegar, ninguém come. Meu Deus. Enquanto ele não estiver aqui, ninguém senta na mesa. Irmãos, Samuel já estava dando a dica de quem era o novo rei de Israel. Talvez os irmãos ficaram lá se contorcendo: como assim? Eu sou mais velho, é para mim. Eu sou mais bonito, eu sou mais forte, eu sou mais alto, eu sou mais robusto. Não, irmãos, é Deus quem escolhe. É Deus quem faz. É Deus quem levanta. Também é Deus que abate. Nós estamos e fomos chamados para fazer a vontade de
fazer a vida para Deus. Esse é ser um missionário. Aprendemos que culto de missões não é só evangelizar e entregar folheto, não, irmãos. É você ser um trabalhador na obra, é você se dedicar, é você não parar por causa de nada e de ninguém, não por causa de dificuldade, problemas que nós vamos ter. Você vê quantas dificuldades nós tivemos para chegar aqui aonde chegamos. E em todo o tempo Deus fez o que, irmãos? Deus cuidou. Deus esteve à frente. Houve-se muitas palavras contrárias, mas Deus continuou sendo fiel. Porque quem faz a obra é Deus, igreja. Quem muda história é Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Saindo daqui agora, eu vou para onde? Nós vamos para a nossa casa. Mas tem gente que vai orar. Mas para a obra, para não. Agora eu vou chegar em casa, eu vou ter meu particular com Deus, eu vou entrar no meu cantinho de oração e orar ao Senhor. Eu vou agradecer pelo dia, pelo culto, pelos irmãos, pelas irmãs. Eu vou agradecer pelo meu dia, pedir, entregar na mão do Senhor a semana inteira. Deus envia almas para que eu possa pregar a tua palavra. É isso que nós cristãos temos que respirar Deus, viver para Deus, respirar Deus, andar com Deus o tempo todo. E pensar nas almas, porque a nossa função é tirar almas do inferno, igreja. Os missionários estão prontos para tirar a alma do inferno. Olha onde aquela mulher foi parar. Num local onde tinha uma mulher que era. Aquela mulher fez diferença na vida daquela mulher? Fez ou não fez, igreja? É isso que Deus quer de você. Que você faça a diferença na escola, que você faça a diferença no trabalho, que você faça a diferença na rua, que você faça a diferença em qualquer lugar. Você seja diferente, porque sempre tem alguém que precisa ouvir falar de Jesus. Tem coisas que o homem não resolve, mas Jesus resolve. Jesus resolve. Ele resolve, igreja. Ele resolve. Depois que Davi foi levantado, pronto. O que aconteceu, irmão? Começou a perseguição, começou as lutas, começou os problemas. E Davi fez o quê? Morreu? Não. Permaneceu. E o que Davi fazia como cristão, como que acreditava em Deus? Ia orar, buscava Deus, não deixou o seu reinado subir a sua cabeça. Cometeu os seus erros, sim, porque todos os seres humanos erram. Mas Deus sempre ia para os pés do Senhor e dizia: Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas. Deus, o Senhor é o meu recheio, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro. O Senhor é a luz. É isso que Deus quer contar conosco, irmãos. Falhamos muitas vezes, mas voltamos novamente para os pés do Pai. Ser um missionário é reconhecer os seus erros e consertar. Não é permanecer no erro, continuar no mesmo erro, continuar na mesma situação. Ah, pronto, caiu, agora vou me prostrar. Não, irmãos, Deus não quer covardes. Deus quer pessoas que erguam a cabeça e dizem, como aquele filho pródigo fez: vou voltar para o Pai. Não quero nem saber se o Pai vai me aceitar como filho, ou como escravo, ou como empregado. Não tem problema. O importante é que eu vou voltar. O importante é que eu vou buscar de novo o Pai. Peguei contra o céu, peguei contra o meu Pai, mas agora eu vou voltar. Eu vou corrigir. É isso que Deus quer. Que nós corrijamos os nossos erros. E que nós nos mantemos de pé, nos mantemos firmes. Se eu não conseguir ser melhor hoje, amanhã eu vou conseguir. Ah, se depois amanhã eu não conseguir, depois da manhã. É perseverar na minha chamada, no meu ministério, naquilo ao qual o Senhor me levantou para ser um missionário. Então vamos pregar? Vamos falar de Jesus? Porque Jesus é que é o primeiro e será também o último. Amém, igreja? Se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos agradecer ao Senhor, irmãos, que é o que nós